Graça e paz, irmãos e irmãs. Gracia y paz, hermanos y hermanas. É um privilégio podermos estar juntos novamente Es un privilegio que podamos estar juntos nuevamente e podermos aprender do nosso Senhor. y podamos aprender de nuestro Señor. Sabemos que Ele está presente Sabemos que Él está presente e que Ele é que nos ensina, y que Él es a quien nos enseña aquí. porque Ele prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Porque Él prometió que donde hubiesen 2 o 3 reunidos en su nombre, ali Ele estaria presente. allí Él estaría presente. Então louvamos ao Senhor por essa manhã. Entonces alabamos al Señor esta mañana. Vamos voltar ao texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Vamos a volver ahí al texto primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Este é um versículo que devemos memorizar, Este es un versículo que nosotros debemos memorizar, porque ele mostra o nosso chamamento. porque es el que nos muestra nuestro llamado. E nós sofremos muitas oposições do inimigo Y nosotros tenemos muchas oposiciones del enemigo para nos afastar desse chamamento celestial. para que nos apartemos de ese llamado celestial. E também temos as debilidades da carne, Y también tenemos las debilidades de nuestra carne, que sempre vai que nós seremos induzidos pela carne a buscar outras coisas. y seremos siempre inducidos por nuestra carne para que busquemos otras cosas. Mas esse texto diz: Pero este texto dice: Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Lembre-se disso. Recuerden esto. Nós temos um chamamento celestial. Nosotros tenemos un llamado celestial. Então, para que fomos chamados? Entonces, ¿a qué fuimos llamados? Nós somos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. E o problema dos coríntios Y el problema de los corintios é que eles buscaram muitas outras coisas. es que ellos estaban buscando muchas otras E cosas. parece que se esqueceram desse chamamento. Y parece que se olvidaron de este llamado. Então, por isso, temos muitos problemas nessa carta. Y por eso es que vemos muchos problemas en esta carta. E quando nós olhamos a origem desses problemas, Y cuando vamos a ver los orígenes de estos problemas, por um lado é uma sedução da carne, por un lado vemos la seducción de la carne, procurando outras coisas por vaidade, por competição. buscando otras cosas por vanidad o por competencia. E por outro lado, o inimigo usando pessoas carnais Y por el otro lado vemos el enemigo usando personas carnales para apartar a igreja desse chamamento celestial. para apartar a la iglesia de su llamado celestial. Então nós vamos passar por muitas lutas Entonces vamos a pasar por muchas luchas e por crises dentro da igreja, inclusive. y por crisis incluso dentro de la misma E iglesia. a pergunta que devemos fazer: Y la pregunta que debemos hacernos, isso que está acontecendo esto que está sucediendo, coopera com esse chamamento de 1 Coríntios 1:9? coopera con este llamado que vemos en 1 Corintios 1:9. As ideias que estão surgindo, Estas ideas que están surgiendo, essas direções que estão surgindo, estas direcciones que están surgiendo, cooperam para esse chamamento? cooperan para este llamado, Porque aqui está dizendo que Deus é fiel. porque aquí está diciendo que Dios es fiel, Ainda que sejamos fracos, aunque nosotros seamos débiles sejamos completamente y incapazes, seamos totalmente incapaces, Deus é fiel. Dios es fiel. Ou seja, temos que olhar para Ele O sea que tenemos que verlo a Él e não para nossas debilidades. y no a nuestras debilidades. E não importa a tribulação que venhamos passar, Y no importa la tribulación por la cual vayamos a pasar, Deus é fiel. Dios es fiel. Ele vai cumprir o seu propósito. Él va a cumplir su propósito. Nosso Senhor Jesus também falou: Nuestro Señor Jesús también dijo: Eu edificarei a minha igreja yo edificaré mi iglesia e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Virão tribulações, Vendrán tribulaciones, mas isso deve servir para nos aperfeiçoar, nos amadurecer. pero eso debe servir es para perfeccionarnos y hacernos madurar. Precisamos honrar o Senhor no dia da tribulação. Necesitamos honrar al Señor el día de la tribulación. Não recuar, No, não ir para trás. no retroceder, no ir para atrás. Precisamos ir para frente, Necesitamos avanzar, não confiando em nós mesmos, no confiando en nosotros mas mismos, baseado nesse chamamento. sino basados en este llamado. Porque Deus é soberano Porque Dios es soberano e Ele cumpre tudo o que Ele prometeu. y Él cumple todo lo que prometió. Esse texto diz: Deus é fiel Y este texto dice: Dios es fiel, e pelo qual fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Lá no Brasil,
Allá en Brasil várias vezes escutamos uma frase. escuchamos seguido una frase. Qual será meu chamamento? ¿Cuál será mi llamado? Para que Deus me chamou? ¿Para qué Dios me llamó? Será que para uma missão, para um ministério? ¿Será que para alguna misión, para algún ministerio? E aqui está o nosso chamamento. Y aquí está nuestro llamado. Deus não nos chamou para algo fora de Cristo. Dios no nos llamó a hacer algo que sea fuera de Cristo. Deus nos chamou para essa pessoa, o seu filho. Dios nos llamó para esta persona, para su hijo. Então, uma vez que estivermos sendo encabeçados pelo seu filho, Entonces, siempre que estemos siendo encabezados por su hijo, seremos transformados na sua mesma imagem. seremos transformados en su misma imagen. Agora, ele pode nos envolver com alguns serviços, Ahora pueda que Él nos permita involucrarnos en algunos servicios, mas ele nunca vai nos chamar para alguns serviços pero Él nunca va a llamarnos a esos servicios que nos distanciam dele. que nos lleguen a distanciar de Él. Ou seja, o segredo é permanecer nele, O sea, el secreto es permanecer en Él, não querer acelerar um processo. no querer acelerar el proceso. Devemos estar em paz com ele. Debemos estar en paz con Él, Nós somos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. porque fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor, nuestro Señor. E aí temos uma outra passagem nesse primeiro capítulo, Y ahí en este mismo primer capítulo tenemos otro pasaje, versículo 20, a partir do versículo 26. a partir del versículo 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Agora nós temos que considerar o nosso chamamento. Y esa vocación, bueno, nosotros debemos considerar nuestro llamado. Temos que estar atentos a isso, Debemos estar atentos a eso, porque seremos seduzidos a sair fora desse chamamento. porque vamos a ser seducidos a salir de ese llamado. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Que no sois muchos sabios según la carne, o no fueron llamados muchos según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos nobles. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sino que lo necio o lo loco del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Às vezes queremos ser fortes, A veces queremos ser fuertes. queremos que a igreja se multiplique de maneira muito rápida Queremos que la iglesia se multiplique de una manera muy rápida. e quem sabe temos preconceito da nossa fraqueza, Y quizás tenemos ahí como un preconcepto de nuestra propia debilidad, de muitos de nós sermos pessoas muito simples, de que muchos de nosotros somos personas muy sencillas, não somos no eruditos somos eruditos, e muitos de nós somos pobres, y muchos de nosotros somos pobres. ou quem sabe todos somos O pobres. quién sabe si más bien todos somos Então pobres. parece que temos um problema, Pero parece que tenemos un problema, porque em outros lugares temos uma igreja grande. porque en otros lugares vemos una iglesia más grande, E quem sabe temos irmãos muito maduros e mestres. y de pronto vemos hermanos que son más maduros, que son maestros. Então, se não tivermos discernimento espiritual, Y si no tenemos discernimiento espiritual, vamos ouvir o inimigo, vamos a escuchar al que enemigo nós estamos com problema. de que nosotros tenemos un problema, Talvez estamos em pecado, porque de pronto estamos en pecado, ou alguma coisa errada está acontecendo, o algo mal está sucediendo con porque nosotros, somos muito simples. porque somos muy sencillos. Mas aqui Paulo está dizendo, Pero aquí Pablo está diciendo, o Espírito Santo está usando Paulo para falar conosco. porque el Espíritu Santo está aquí usando a Pablo para que hable con nosotros. Considere o chamamento de vocês. Considere el llamado de usted. Deus não chamou muitos poderosos e grandes. Dios no llamó ni a los poderosos ni a los grandes, Deus escolheu as coisas fracas e débeis que somos nós. sino que Dios escogió a los débiles, que somos nosotros. Será que Deus se equivocou ao nos chamar? ¿Será que Dios se equivocó al llamarnos? Será que Ele se esqueceu de nós? ¿Será que Él se olvidó de nosotros? Ou será que Ele tem um propósito maior? ¿O será que Él tiene un propósito mayor? Deus escolheu as coisas pequenas Dios escogió a las cosas pequeñas para se revelar quão grande Ele é. para revelar cuán grande es Él. Escolheu as coisas fracas Escogió las cosas débiles para que o seu poder se manifeste. para que su poder pueda manifestarse. Escolheu pessoas indultas, pessoas simples, Escogió personas indoctas, personas simples, para revelar que Jesus Cristo é a nossa sabedoria. para revelar que Jesucristo es nuestra sabiduría. Ou seja, ao mesmo tempo que somos chamados à comunhão do seu Filho, O sea que en el mismo momento en que somos llamados a la comunión con su Hijo, nós também somos chamados à humildade do seu Filho, también somos llamados a la humildad de su Hijo, à simplicidade de Jesus. a la sencillez de Él, de Jesús. Paulo também disse em 2 Coríntios Y Pablo también lo dice en 2 a los Corintios, que ele estava zelando pelos coríntios, celando, cuidando, que él estaba cuidando a los Corintios, preparando eles como uma noiva para apresentar o seu noivo. preparándolos a ellos como una novia que se va a presentar delante de su novio. Mas ele tinha um temor, Pero él tenía un temor, que assim como a serpente seduziu Eva, que así como la serpiente sedujo a Eva,
os sentimentos e mente daqueles irmãos fossem enganados, fossem seduzidos. Que de esa misma manera los sentimientos y la mente de aquellos hermanos fueran engañados y seducidos. E eles se apartassem da simplicidade que há em Y Cristo. ellos se apartaran de esa sencillez en Cristo. Isso está em 2 Coríntios 11. Eso está en 2 Corintios 11. Nós não precisamos abrir agora. No necesitamos ir allá en este momento. Vamos seguir a mensagem. Vamos a seguir con el mensaje. Somos chamados à comunhão do seu filho. Somos llamados a la comunión con su Hijo. Agora o seu filho é semelhante a um cordeiro, Ahora su Hijo es semejante a un cordero, tão humilde. tan humilde. E ele não quis acelerar os processos. Y él mismo no quiso acelerar los Ele procesos. dependeu completamente do seu pai. Él dependió totalmente de su Padre. Agora você se lembra quando Maria deu luz ao seu filho? Ahora ustedes recuerdan cuando María dio a luz a su Hijo. Ela envolveu ele num lençol Ella lo envolvió como en con una sábana e deitou ele num palácio y lo muito acostó a él grande en un palacio muy grande, e num berço de ouro. en una cuna de oro. Aí está Lucas capítulo 2. Eso lo podemos ver quizás en Lucas capítulo 2, Já que Jesus é filho do Rei dos Reis, ya que Jesús es el Hijo del Rey de o Reyes, Senhor do Universo, el Señor del universo. onde Maria deveria colocá-lo? ¿Dónde María debió haberlo puesto? Ele é o herdeiro de todas as coisas. Él era el heredero de todas las cosas. Onde foi que Maria o colocou? ¿Pero dónde fue que María lo puso? Você se lembra? ¿Sí lo recuerdan? Quem se lembra? ¿Quién lo recuerda? Numa manjedoura. En un pesebre. Ou seja, diz o texto em Lucas 2 O sea, el texto lo dice en Lucas 2, que Maria não encontrou lugar nas hospedagens, nas pousadas, por assim dizer. que María no encontró lugar ni en los hospedajes ni en las posadas. Tudo estava ocupado. Todo estaba lleno. Era um tempo de um alistamento romano, Era un tiempo como de un censo romano, então toda aquela região estava ocupada com as y pessoas. toda la región estaba llena, estaba ocupada por las personas. E é interessante que os escribas e fariseus conheciam muito bem as profecias, Y es interesante que tanto los escribas como los fariseos conocían muy bien las profecías. sabia tudo a palavra de Deus de memória, Se sabían toda la palabra de Dios de memoria, mas eles não prepararam o seu coração para encontrar o Senhor. pero ellos no prepararon su corazón para encontrar al Señor. Eles conheciam a letra das Escrituras, Ellos conocían la letra de las escrituras, mas não o espírito da palavra. pero no el espíritu de la palabra. Então eles prepararam a sua cabeça e conheceram muito bem as Escrituras, Entonces ellos prepararon su cabeza y conocían muy bien las escrituras, mas não prepararam o seu coração para encontrar o Senhor. pero no prepararon su corazón para encontrar al Señor. Então quando Jesus nasceu, Entonces cuando Jesús nació, imagina quanta humildade. imaginen cuánta humildad. Ele foi deitado numa manjedoura. Él fue acostado en un pesebre. Será que se nós fôssemos Deus faríamos assim? ¿Será que si nosotros fuéramos Dios lo hubiésemos hecho así? Talvez procuraríamos os lugares mais elevados, Tal vez hubiésemos buscado los lugares más altos, mas ele procurou os lugares mais humildes. pero vemos que él buscó fue los lugares más humildes. Enquanto Jesus não teve lugar nos grandes palácios, Y mientras Jesús no tuvo lugar en los grandes palacios, encontrou lugar entre os animais, encontró lugar entre los animales. porque aquela manjedoura era dos animais. Porque aquí el pesebre era donde estaban los animales. Parece que os animais tiveram mais sensibilidade do que os próprios líderes. Parece que los animales tenían más sensibilidad que los propios líderes. Assim acontece se estivermos buscando coisas muito grandes. Y eso mismo va a suceder si estamos buscando cosas muy grandes. Nós vamos perder os pequenos detalhes da obra do Senhor. Vamos a perdernos de los pequeños detalles de la obra de E Dios. quando perdemos as coisas pequenas, Y cuando perdemos esas cosas pequeñas, nos desviamos para as coisas grandes também, das coisas grandes também. nos desviamos al mismo tiempo también de las cosas grandes. Porque Jesus começou a sua obra ou a sua vida humana com tanta humildade, Porque Jesús comenzó su obra y su vida humana con tanta humildad que ele também exercitou um ministério com tanta humildade. y también ejercitó su ministerio con tanta humildad. Agora olha isso, ele viveu cerca de 30 anos num bairro Y miren esto, él vivió aproximadamente 30 años en un barrio e ninguém percebeu que ele era o Filho de Deus feito carne. y nadie ni siquiera se dio cuenta que él era el Hijo de Dios hecho carne. Quanta humildade! Cuánta humildad. Ele poderia se revelar como Deus, Él había podido haberse revelado como Dios ele poderia ter feito muitos y milagres, podía haber hecho muchos milagros, mas ele viveu como um filho de carpinteiro. pero él vivió como el hijo del carpintero. E isto é simplicidade. Esa es la sencillez. Ele não buscou nada para si. Él no buscó nada para sí. Ele não buscou engajamento, autopromoção. Él no buscó como autopromocionarse, mostrarse. Ele viveu uma vida piedosa. Él vivió una vida piadosa. Agora, quando ele começou o seu ministério, Ahora, cuando él inicia su ministerio, cada passo dele foi com tanta humildade. cada paso que dio él fue muy humilde.
E nós temos a tendência de querer ser grandes. Y nosotros, por el contrario, tenemos la tendencia a querer ser grandes. E aí está um grande paradoxo. Y ahí está esa grande paradoja. Que quando temos vaidade de querer ser alguma coisa, Cuando tenemos vanidad de querer ser algo, estamos sendo seduzidos por um outro espírito, estamos siendo seducidos por otro espíritu, não o Espírito de Deus. no por el Espíritu de Dios. Lembra, Satanás era um querubim criado Recuerden que Satanás era un querubín creado e ele almejou ter um trono acima do trono de Deus. y él ambicionó tener un trono que estuviera por encima del trono de Então Dios. ele queria ser Deus Él quería ser Dios e por isso ele foi lançado dos céus para a terra. y por eso fue que él fue expulsado de los cielos hacia la tierra. Agora, o nosso Senhor, o Filho de Deus, é Deus com o Pai. Ahora nuestro Señor, el Hijo de Dios, es Dios con el Padre E ele se fez homem. y él se hizo hombre. Ele não quis subir, ele obedeceu o Pai em descer. Él no quiso subir, sino que obedeció al Padre en descender. É um caminho inverso. Es el camino inverso. Ele, embora subsistindo em forma de Deus, Aunque él existía en forma de Dios, não estimó? sim, não estimou ser Deus e se humilhou. No estimó el ser como Dios o ser Dios y se humilló E ele assumiu a forma de homem. y asumió una forma de hombre. Então ele foi descendo em Entonces él simplicidade. empezó a descender en esa E aí sencillez. temos o esvaziamento do Senhor. Y ahí vemos cómo el Señor se vació de sí mismo Ele assumiu a forma humana y así asumió una forma humana e passou a ser escravo, passou servo. y pasó a ser esclavo y así a ser siervo. E em sua obediência ele foi até a morte, morte de cruz. Y en su obediencia él fue hasta la muerte y muerte de cruz. Quão humilde era o nosso Senhor. Cuán humilde era nuestro Señor. Agora, quando ele esteve nessa terra, Ahora, mientras él estuvo en la tierra, embora ele era o Senhor do universo, aunque él era el Señor del universo, ele não exigiu nada para ele. no exigió nada para sí. A casa que ele vivia não era dele, La casa en la que él vivía no era de él. os barcos que usou não eram dele, Los barcos que usó no eran de él. a cruz que ele foi crucificado não era dele, La cruz en la que él fue crucificado no era de él. inclusive a tumba onde ele foi sepultado também não era dele. Incluso la tumba donde él fue sepultado tampoco era de él. Nada era dele. Nada era de él. Embora ele poderia ter tudo, Y aunque él podría haberlo tenido todo, ele abriu mão de tudo. él soltó la mano de todo. Ele quis expressar o amor do nosso Pai. Él quiso expresar el amor de nuestro Padre. Agora, quando ele começa o seu ministério, Ahora, cuando él inicia su ministerio, até a sua pregação é muito simples. hasta su predicación es muy sencilla. Uma vez ele pegou e veio do deserto e entrou na sinagoga Una vez él venía del desierto y entró a la sinagoga e pegou o livro da lei e chegou até Isaías y tomó el libro de la ley y llegó a Isaías. e leu o que na nossa Bíblia é Isaías 61. Y cuando nosotros leemos nos damos cuenta que en nuestra Biblia es Isaías 61. E diz: o Senhor, o Espírito do seu Deus está sobre mim. Y él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. E ele fala da missão que o Messias teria. Y él ahí habla de la misión que iba a tener el Mesías. E diz que ele iria evangelizar os pobres. Dice que él iría a evangelizar a los pobres. Então ele fechou o livro Entonces él cerró el libro e começou a sua pregação. y comenzó su predicación. Você imagina, talvez seria uma pregação muito longa. Y usted imagínese que pudo haber sido una predicación muy larga. Afinal de contas, ele é o Messias. Porque al final de cuentas, pues él es el Mesías. Ele simplesmente falou: Y él solamente dijo, hoje se cumpriu essa profecia. hoy se cumplió esta profecía. E terminou a mensagem dele. Y terminó su mensaje. Que estranho. Qué extraño. Porque às vezes nós temos orgulho dentro de nós. Porque a veces nosotros tenemos orgullo dentro de nosotros. Quando falamos: eu sou tão pequeno, Cuando decimos, sabes que yo soy tan pequeño. eu não consigo falar uma mensagem assim tão grande como aquele outro irmão. Yo no consigo dar un mensaje así tan grande como aquel otro hermano. Mas Jesus simplesmente leu um texto Pero vemos a Jesús que él simplemente leyó un e texto, fez uma aplicação muito simples. hizo una aplicación muy sencilla E ele fechou o livro e sentou. y cerró el libro y se sentó. E confiou que o Espírito Santo ia fazer a obra Y dele. confió que el Espíritu Santo iba a hacer su obra. Mas a nossa tendência é querer ter uma coisa muito grande. Pero nuestra tendencia siempre es a querer tener algo más grande. Agora Jesus começa o seu ministério Ahora Jesús inicia su ministerio e vai chamar os discípulos. y va y llama a los discípulos. Para onde ele foi? ¿Y a dónde fue él? Será que foi buscar os grandes sábios da Grécia? Él fue a buscar a los grandes sabios de Grecia, Aqueles grandes filósofos? aquellos grandes filósofos. Ou ele foi dentro das escolas dos rabinos? O de pronto fue a buscarlos dentro de la escuela de los Quem sabe rabinos procurar um grande teólogo? y estaba buscando un gran teólogo. Não, não fez isso. No, él no hizo eso. O que ele ¿Y fez? qué hizo él? Ele gastou tempo diante de Deus, o Ele- seu Pai, em oração Él invirtió primero tiempo delante de Dios con su Padre en oración e foi buscar aqueles que o Pai escolheu. y fue a buscar a aquellos que el Padre escogió.
escogió. Ah, mas agora temos um problema. Pero ahora tenemos un O problema. pai também é muito simples El padre también es muy sencillo e escolheu pessoas inapropriadas. y escogió personas inadecuadas. Ou seja, pessoas que talvez nunca iríamos escolher. Y que, o sea, escogió personas que nosotros incluso nunca iríamos a escoger. Deles dava muito problema. Y uno de ellos daba mucho problema. Vocês sabem quem é. ¿Ustedes saben quién es? Ele escolheu pescadores Escogió e pescadores. tinha chamado Pedro. Había uno que se llamaba Pedro. E cada passo que Jesus dava e fazia coisas, Y cada paso en que Jesús daba y hacía cosas, ali está Pedro, manso como um elefante numa loja de porcelana. mansito como un elefante en una tienda de porcelanas. Quando se movia, quebrava tudo. En cuanto se movía, quebraba todo. Mas o Senhor escolheu essas pessoas. Pero el Señor escogió a esas personas. Ele não encontrou lugar no coração dos grandes sábios. Él no encontró lugar en el corazón de los grandes sabios. Mas essas pessoas humildes Pero en estas personas humildes tinham um coração sincero que buscava o Senhor. tenían un corazón sincero que buscaban al Señor. Mesmo quando Pedro brigava com o Senhor, Y aun cuando Pedro peleaba con el Señor, ele queria encontrar a vontade de Deus. él quería encontrar la voluntad de Dios. Assim prosseguiu o Senhor. Y así siguió el Señor. E outra coisa que ele fez, Y otra cosa que él hizo, bem diferente do que os rabinos fariam, algo muy diferente de lo que hubiesen hecho los rabinos. ele chamou mulheres para o seu discipulado. Él llamó a mujeres para que fueran también sus discípulas. Ele restaurou a dignidade das mulheres. Él restauró la dignidad de las mujeres. Não somente mulheres, Y no solamente mujeres, mas mulheres improváveis. sino mujeres que nadie hubiese aprobado. Ele queria colaboradores, Él quería colaboradores então ele encontrou esses colaboradores em pessoas improváveis. y él encontró esos colaboradores en personas improbables. Expulsou 7 demônios de uma mulher. Expulsó 7 demonios de una mujer. Sabem quem era ela? ¿Y saben quién era ella? Maria Madalena. María Magdalena. Depois chamou outras mulheres. Y después llamó a otras mujeres. E uma vez ele foi até Samaria, Incluso él alguna vez fue hasta Samaria, lugar que os judeus não iam, un lugar donde los judíos no irían, porque eles se sentiam que iam ficar contaminados. porque ellos sentían que se iban a contaminar. E passou a conversar com uma mulher Y samaritana. pasó por ahí y conversó con una mujer Uma samaritana. mulher que já tivesse 5 maridos e o que tinha agora não era dela. Una mujer que ya había tenido 5 maridos y el que tenía ahorita tampoco era de ella. Meu Deus, que escândalo. Mi Dios, qué escándalo. Jesus escandalizava os religiosos em todo o tempo. Jesús todo el tiempo estaba escandalizando a los religiosos. Então a sua escola de ministério Entonces su escuela de ministerio... é uma escola de humildade e simplicidade. ¿Escuela? ¿Es escuela o De humildad. elección? Não, escola, como ok. se fosse La escuela de su ministerio es una escuela de humildad, Sim, de simplicidade. de sencillez. Eu não sei quantos aqui iam querer se alistar nessa escola. Y yo no sé cuántos de ustedes quisieran listarse en esa escuela. Porque os corintos queriam coisas grandes. Porque los corintios querían cosas grandes. E agora Paulo está dizendo, ei, olha o chamamento de vocês. Y entonces aquí Pablo le está diciendo, hey, recuerden el llamado de ustedes. Deus escolheu as coisas pequenas. Dios escogió las cosas pequeñas. Não tentem forçar a barra para ser grande. No tiene que forzar aquella barra para crecer más. Claro, devemos crescer no conhecimento. Y claro que debemos crecer en el conocimiento. Mas é o conhecimento de Deus em Pero en el Cristo. conocimiento de Dios en Cristo. Mas eles estavam se apartando da simplicidade de Pero Cristo. al revés de eso, ellos están era apartándose de la sencillez de Cristo. E agora estavam se convertendo em ser parecido com os filósofos da Grécia. Y ahora ellos se estaban convirtiendo en personas que se parecían a los filósofos de Grecia. Porque os judeus buscavam sinais e os gregos sabedoria. Porque los judíos buscaban señales y los griegos sabiduría. E disse Paulo, mas nós pregamos a Cristo. Y dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo. E este crucificado. Y a este crucificado. E isso era um escândalo para os judeus. Y eso era un escándalo para los judíos. E loucura para os gregos. Y locura para los griegos. Como pode ser um Deus tão grande, ¿Cómo puede que si un Dios sea tan grande, um Senhor do universo, que sea el Señor del agora universo, assumiu a forma de homem? que ahora asumió una forma de hombre? Porque todos os homens queriam ser como Deus. Porque al contrario, todos los hombres querían nacer como Dios. Lutavam para ser como Deus. Y luchaban para ser como Dios. Os homens foram herdar aquele veneno da serpente que Eva foi picada lá no Éden. Los hombres vinieron a heredar ese veneno de la serpiente que Eva también fue contaminada en el Edén. Lembra que a serpente veio conversar com Eva? ¿Recuerdan cuando la serpiente vino a conversar con Eva? E ela foi seduzida a comer aquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Y ella fue seducida a que comiera de aquel fruto del conocimiento del bien y del mal. Deus falou para não comer. Y Dios ya les había dicho que no lo comieran. No dia que comer, vocês vão morrer. Y el día que lo coman van a morir.
Mas a serpente falou, não, não é bem assim. Y la serpiente dijo, no, en realidad no es tan así, Quando vocês comerem, seus olhos vão ser abertos. sino que cuando ustedes lo coman, sus ojos serán abiertos Vocês terão conhecimento como Deus. y tendrán un conocimiento como el de E Dios serão como Deus. y serán como Dios. Então ministrou essa cobiça no coração de Eva e Adão. Esa cobiza, mentira, engaño. Essa ¿Cobiza? cobiça é um desejo Ah, grande. ok. Entonces, de esta manera, la serpiente sembró ese gran deseo en el corazón de Eva. E eles comeram. Y ellos lo comieron. E agora queriam ser como Deus. Y ahora ellos querían ser como Dios. Eram duas árvores especiais. Eran dos Árvores especiais. árboles especiales. A conhecimento do bem e do mal, El del conocimiento del bien y del que mal, gera morte, que genera e muerte, quebra a comunhão com Deus. que quiebra la comunión con E Dios. a árvore da vida, Y por otro lado, el árbol de la vida, que não está prometendo grande conhecimento, que no está prometiendo un gran conocimiento, mas está prometendo vida. pero está prometiendo vida. E isso é um símbolo do nosso Senhor. Y ese es el símbolo de nuestro Señor. Mas eles escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pero ellos prefirieron fue escoger el árbol del conocimiento del bien y del mal. E essa é a sedução da serpente ainda hoje. Y esa es aún la seducción de la serpiente hoy. Vocês não tem que ser uma igreja tão simples. Ustedes no tienen que ser una iglesia tan sencilla. Olha, vocês não têm nada. Ustedes no tienen Não nada. tem pessoas especiais. Aquí no hay nadie especial. Então temos que fazer alguma coisa. Entonces tenemos que hacer algo. Percebe? ¿Sí lo perciben? É isso que Paulo está falando para os Es coríntios. eso lo que Pablo le está diciendo Nós aquí a los somos corintios. chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Y Senhor. nosotros fuimos llamados a la comunión con Jesucristo nuestro Señor. Não somos chamados para ser estrelas. No fuimos llamados para ser estrellas. Fomos chamados para que Deus seja glorificado por meio de nossa fraqueza. Fuimos llamados para que Dios sea glorificado a través de nuestra debilidad. Ou seja, devemos ser encorajados a conhecer o Senhor O sea, debemos ser animados a conocer al Señor e como honrá-lo em nossa debilidade. y cómo podemos honrarlo en nuestra debilidad. Lembre-se que aconteceu algo com Paulo. Recuerden que sucedió algo con Pablo. Ele foi arrebatado até o terceiro céu Él fue arrebatado hasta el tercer cielo e viu coisas inefáveis. y vio cosas inefables. E para que ele não se envandecesse, ensoberbecesse, Y para que no se ensoberbeciera, foi-lhe dado um espinho na carne, le fue dado un aguijón en su carne. como um mensageiro de Satanás. Era como un mensajero de Satanás. Ele orou 3 vezes pedindo ao Senhor para remover isso dele. Y él oró 3 veces orando a su padre que quitara aquello de él. E o Senhor falou não. Y el Señor le dijo no. Ele entendeu que aquele espinho era para manter ele na simplicidade. Y él entendió que aquel aguijón lo mantendría él en esa sencillez. Então, quando ele entendeu isso, Entonces, cuando él entendió eso, quando ele entendeu que o Senhor falou, a minha graça te basta, cuando él entendió, cuando el Señor le dijo, mi gracia te basta, o Você bástate mi gracia, você não precisa de muitas outras coisas. usted no necesita muchas otras cosas. Você só precisa da graça. Usted solamente necesita de la Em gracia. meio de seu sofrimento, En medio de su em sufrimiento, meio de sua dor, en medio de su dolor, em meio da sua debilidade. en medio de su debilidad. Nós precisamos da graça do Senhor. Nosotros necesitamos la gracia del Ou Señor. seja, Deus não vai nos poupar do sofrimento, O sea, Dios no nos va a quitar del sufrimiento, mas Ele vai permitir o sofrimento, sino que Él va a permitir el sufrimiento porque o seu propósito é nos transformar à imagem do seu Filho. porque su propósito es a través de eso transformarnos en la imagen de su Hijo. Porque fomos chamados à comunhão do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque fuimos llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ou seja, que a obra dele é nos transformar à imagem do seu Filho. O sea que la obra de Él es transformarnos a la imagen de su Hijo. Agora Paulo diz, então eu vou me alegrar no meio das dificuldades. Entonces por eso Pablo dice, ahora yo voy a alegrarme en medio de las dificultades. Eu entendi que quando estou fraco, Porque yo entendí que cuando soy débil, aí sou forte. en realidad soy fuerte. Que diferença, não? ¿Qué diferencia, no? Porque a tendência do ser humano é fugir das debilidades Porque la tendencia del ser humano es huir de las debilidades e ostentar uma fraqueza que ele não tem. y ostentar una debilidad que no tiene. Uma fraqueza? Perdão, um poder que Ok. ele não tem, perdão. Sí, y la naturaleza del hombre es huir de las tribulaciones, de las debilidades Das fraquezas, y sim. ostentar un poder que no tiene. Quer sempre se revelar como forte. Y quiere siempre mostrarse como alguien muy fuerte. Mas a igreja não é um lugar de, vamos dizer, um baile de máscara, uma festa de máscara. Pero la iglesia no es un lugar, no es una fiesta de máscaras, de No. antifaces. Temos que nos mostrar como se estamos muito bem. No tenemos que estarnos mostrando como si estuviéramos muy bien. Não, nós somos o que somos em Cristo. No, nosotros somos lo que somos en Cristo. Pessoas simples, fracas, débeis, Personas sencillas, débiles, mas são pessoas que Deus escolheu. pero somos las personas que Dios escogió. Assim como Ele escolheu Pedro e os demais. Así como escogió a Pedro y a los demás. No começo eram homens improváveis, Al principio eran hombres improbables se tornaram grandes apóstolos. que se tornaron grandes apóstoles.
O Senhor não chamou grandes homens na época. El Señor no llamó a los grandes hombres de la época, Ele chamou homens pequenos sino que llamó a los pequeños para revelar sua grandeza por meio desses homens fracos. para revelar su grandeza a través de estos hombres débiles. Mas qual foi o segredo desses homens? Pero ¿cuál fue el secreto de estos hombres? Eles mantiveram comunhão com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ellos mantuvieron la comunión con Jesucristo, el Eles Hijo de Dios. viram a Ele. Ellos lo Vieron. vieron, ellos lo vieron a Él. Seus olhos estavam postos em Jesus. Sus ojos estaban puestos en Jesús, Seus ouvidos estavam atentos à sua palavra. sus oídos estaban atentos a su palabra. Eles acompanharam todo o movimento do Senhor. Ellos siguieron cada movimiento del Señor. E esse é o segredo para nós. Y ese es el secreto para nosotros. O livro de Hebreus diz para considerarmos atentamente a Jesus Cristo. El libro de Hebreo nos dice que nosotros fijemos nuestra mirada o consideremos atentamente a Jesucristo. O capítulo 3, verso 1 de Hebreus El capítulo 3 3, versículo 1 de Hebreos, diz, portanto, santos irmãos, nós que temos um chamamento celestial, dice, por tanto, hermanos santos, nosotros que tenemos un llamado celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, considerad atentamente al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra Jesus. profesión, Jesús. Considerai atentamente. Considerad atentamente. A ideia é termos um telescópio, graças, La idea aquí es como si tuviésemos un telescopio e não distrair o nosso olhar. y no distraer nuestra mirada. Temos que focar somente na pessoa do Senhor. Tenemos que enfocar esa mirada solamente en la persona de nuestro Señor. A obra do inimigo é tirar os nossos olhos de Jesus La obra del enemigo es que precisamente quitemos nuestros ojos de Jesús para colocar os olhos em outras coisas. para poner nuestros ojos en otras cosas. No caso da igreja em Corinto, En el caso de la iglesia en Corinto, nós sabemos onde eles colocaram os seus olhos, nosotros ya sabemos dónde pusieron ellos sus ojos, porque eles começaram a ter uma disputa e uma divisão entre eles. porque ellos empezaron a tener como una disputa, una división entre ellos. Uns diziam ser de Paulo, Unos decían ser de Pablo, outros diziam ser de Apolo otros decían ser de Apolos e outros diziam ser de Pedro. y otros decían ser de Pedro. E eles passaram a ter preferências por liderança ou por ministério. Entonces vemos que ellos pasaron a tener preferencias por los líderes o por los ministerios. Parece que eles estavam pensando, bom, já que nós não somos nada mesmo, Entonces pareciera que ellos estuvieran pensando, pues ya que nosotros no somos nada, então precisamos ter um Paulo entre nós. necesitamos tener un Pablo entre nosotros. Claro, Deus deu Paulo para toda a igreja, Y claro que Dios dio a Pablo para toda la iglesia, mas Paulo não é a centralidade da obra de pero Deus. Pablo no es la centralidad de la obra de Dios. Eles não se tornariam a igreja quando tivesse Paulo entre eles, Ellos no se iban a tornar iglesia solamente cuando Pablo estuviera en medio de ou ellos, Pedro ou Apolo. o Pedro o Apolos. Não, eles eram igreja porque estavam em Cristo. No, ellos eran iglesia porque estaban en Cristo. E Cristo é a sabedoria de Deus. Y Cristo es la sabiduría de Dios. Tudo que eles precisam, a resposta é Cristo. Todo lo que ellos necesitan, la respuesta está en Cristo. Agora, Cristo também nos deu esses obreiros maravilhosos. Ahora Cristo también nos dio estos obreros maravillosos. Agora, nós não podemos manipular a obra de Deus. Ahora nosotros no podemos manipular la obra de Dios, Temos a tendência de querer controlar as coisas. porque tenemos esa tendencia a querer controlar las E cosas. quando eles começaram a querer controlar as coisas, Y cuando ellos empezaron a querer controlar las cosas, então o inimigo se meteu no meio deles. ahí fue cuando el enemigo se metió en medio de ellos. Então surgiram contendas, brigas entre Y eles. surgieron las contiendas y las peleas en medio de ellos. Então Paulo agora está corrigindo aos irmãos. Y entonces Pablo aquí está corrigiendo a los Vocês hermanos. não foram chamados para Paulo, nem Pedro, nem Apolo. Ustedes no han sido llamados ni para Pablo, ni para Pedro, ni para Apolos, Foram chamados para a comunhão de Jesus Cristo, o nosso Senhor. sino que fueron llamados a la comunión con Jesucristo nuestro Señor. Agora, digamos que fala, não, eu quero essa comunhão. Ahora que digamos, si dijeran, no, si yo quiero esa comunión. Então, no versículo 26, ele fala algo. Entonces en el versículo 26 él dice algo. Preste atenção. Y preste atención. Deus não chamou os poderosos, Dios no llamó a los poderosos, não chamou os eruditos, no llamó a los eruditos, nem os ricos. ni a los ricos. Ainda que em outros lugares, sim, ele chama. Y aunque en otros lugares para que sí él los llame. Mas entre vocês, ele chamou pessoas Pero simples. entre ustedes él llamó a personas sencillas. Agora, ele não está equivocado, Y ahora él no es equivocado, mas ele tem um propósito específico com vocês. sino que él tiene un propósito específico con ustedes. Talvez Deus esteja trabalhando de outra forma em outra localidade. Tal vez Dios esté trabajando de otra forma en otra localidad. Mas vocês não têm que ter inveja ou ciúme disso. Pero ustedes no deben tener ni envidia ni celos de aquello. Não tem que querer imitar o que Deus está fazendo em outros lugares. No tienen que imitar lo que Dios está haciendo en otros lugares.
Temos que ter realidade espiritual entre nós. Debemos tener una realidad espiritual en medio nuestro. Deus está trabalhando conosco de outra forma. Dios está trabajando con nosotros de otra manera. Ainda que podemos aprender com todas as localidades, Y aunque podemos aprender con las otras localidades, e ainda que podemos ser servidos por vários servos do Senhor, y aunque podemos ser servidos por varios siervos del Señor, mas nunca poderemos imitar o que Deus está fazendo em outro lugar. nunca podremos imitar lo que Dios ya está haciendo en otro lugar. Porque senão vai deixar de ser a obra de Deus. Porque eso no va a dejar de... Vai deixar de ser a obra de Porque Deus. de lo contrario dejaría de ser la obra de Dios. Passaria a ser a nossa obra. Y pasaría a ser nuestra obra. Então, Paulo está exortando os coríntios. Entonces Pablo está exhortando a los corintios. Vocês também foram chamados à humildade de Jesus, Ustedes también han sido llamados a la humildad de à Jesús. simplicidade do Senhor. A esa sencillez del Señor. Não, talvez vocês pareçam uma manjedoura. Quizás ustedes parezcan un pesebre. Muito simples. Muy sencillo. A questão é, o filho do rei, o rei dos reis está entre vocês? La cuestión es, el hijo, el rey de reyes está en medio de ustedes. É isso que importa. Es eso lo que importa. Como disse no outro dia, C.S. Lewis falou uma frase interessante, Como también lo dije el otro día, C.S. Lewis alguna vez dijo una frase interesante, que houve um dia em que dentro de uma manjedoura havia algo maior do que todo o universo. cuando él dijo, hubo un día cuando en aquel pesebre había algo que era más grande que todo el universo. Isso é um grande mistério. Eso es un gran misterio. Às vezes queremos ser como um palácio real, A veces queremos ser como un palacio real ou um palácio do Egito, o un palacio de Egipto. e Deus nos chamou para ser uma manjedoura, Y Dios nos llamó fue para hacer un pesebre, para poder conter o Filho de Deus, para poder contener al Hijo de Dios. e assim o seu nome ser glorificado. Y que de esa manera su nombre sea glorificado. Nós não estamos querendo fazer uma defesa à pobreza, à miserabilidade. Y nosotros no estamos queriendo hacer tampoco una defensa a la pobreza y a la miseria, Nem sequer a A ignorância, e nem sequer a ignorância. y ni siquiera a la ignorancia. Não, devemos estudar e devemos querer trabalhar e prosperar. No, por el contrario, nosotros debemos querer trabajar, debemos querer estudiar y prosperar. O que estamos sendo advertido hoje En lo que estamos siendo advertidos hoy é que não devemos tirar os olhos do Senhor es que no debemos quitar los ojos del Señor e colocar os olhos em outras y coisas. poner los ojos en otras cosas. Porque isso vai nos levar a sair da simplicidade do nosso Senhor Porque eso nos va a llevar a salir de la sencillez de nuestro e Señor assumir uma identidade falsa. y asumir una identidad falsa. E no futuro, Y en el futuro, isso vai nos gerar um grande dano. eso nos va a generar un gran daño. Lembra do que aconteceu com as igrejas da Galácia? Si recuerdan lo que sucedió con las iglesias de Galacia, Eles começaram pelo Espírito Santo ellos empezaron por el Espíritu e Santo, tentaram acelerar o processo intentaron acelerar el e proceso terminaram na carne. y terminaron en la carne. E o Espírito Santo deixou eles. Y el Espíritu Santo los dejó. Não que eles deixaram de ser filho de Deus, No que hayan dejado de ser hijos de Dios, mas ali se transformou em obra da carne e não em obra do Espírito sino Santo. que aquello se transformó fue en la obra de la carne y no en la obra del Espíritu Santo. Então a tendência hoje é vamos, temos que fazer alguma coisa. Y la tendencia es, vamos, tenemos que hacer algo. Porque nós somos simples demais. Porque nosotros ya somos muy sencillos. Somos poucos. Somos poquitos. E não temos grandes mestres entre No nós. tenemos grandes maestros en medio Então nuestro. temos que inventar alguma coisa. Entonces tenemos que inventarnos algo. E às vezes podemos gerar um Ismael como Abraão fez. Y podemos en ese lugar poder estar engendrando un Ismael como lo hizo Abraham. Uma obra da carne. Una obra de la carne. E aí será o nosso esforço humano Y ahí será nuestro esfuerzo humano. e não a graça de Deus entre nós. Y no la gracia de Dios en medio nuestro. Não importa se as coisas sejam certas. Y no importa que las cosas sean correctas. Sim. Que no importa que las cosas sean correctas. Mas se não tiver a bênção de Deus, para que serve? Pero si no tienen la bendición de Dios, no sirven de nada. Lembra daquela árvore no Éden? Recuerden aquel árbol en el Edén, Era uma árvore do conhecimento do bem e do mal. que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Na mesma árvore tinha coisa boa e coisa ruim, El mismo árbol tenía algo bueno y algo malo. mas só que ela gera morte. Pero aquel árbol genera muerte. Pode ser que venhamos fazer coisas boas, Pueda que también lleguemos a hacer cosas buenas, mas não foi o Espírito Santo que nos guiou. pero no fue el Espíritu Santo el que nos E guió a como hacerlo. vamos saber? ¿Y cómo lo vamos a saber? É quando entra a morte. Porque entra muerte. Ou seja, a alegria está indo embora, O sea, la alegría se va, a unção de Deus está indo embora, la unción de Dios también se a va, harmonia entre os irmãos está indo embora, la armonía de los hermanos se a está yendo, unidade espiritual. la unidad espiritual se está E yendo. o que começa a aparecer? ¿Y qué comienza a aparecer en As lugar de eso? opiniões humanas, Opiniones a humanas, contenda, a contiendas, disputa disputas e a divisão. y división.
Isso são obras da carne. Eso solamente son obras de la Às vezes o carne. inimigo semeia coisas boas entre nós. Y a veces el enemigo puede incluso sembrar cosas buenas en medio Se no nuestro. nosso coração tem uma vaidade, Pero si nuestro corazón tiene vanidad, nós vamos agarrar essas coisas. vamos a agarrarnos de esas Porque cosas. estamos buscando coisas grandes. Porque estamos buscando cosas grandes. Agora, se os nossos olhos estiverem postos somente em Jesus, Ahora, si nuestros ojos estuviesen puestos solamente en Jesús, não vamos querer outras coisas a não ser Ele mesmo. no vamos a querer otras cosas que no sean Él mismo. Vamos querer crescer e multiplicar, Vamos a querer crecer y multiplicarnos, porém por meio dele. pero por medio de Él. É Ele que promove as coisas. Él es quien promueve las cosas. É como um casamento. Es como el matrimonio. Sim, é melhor você viver numa casinha simples, Es mejor que usted viva en una casita sencilla, mas o casal se ama e estão em harmonia, pero que el matrimonio se ame y esté en armonía, do que você estar num grande palácio de que usted viva en un gran e palacio se converter numa casa de ódio. y que se convierta en una casa de odio. Então se torna um inferno aquilo. Entonces eso se convierte en un infierno. E aquela casa simples com amor Y aquella casa sencilla con é amor uma expressão do céu. es una expresión del cielo. Então que Deus nos ajude Entonces que Dios nos ayude a lembrar que fomos chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso a Senhor. recordar que fuimos llamados a la comunión con Jesucristo nuestro Señor. Mas lembre-se, Ele é o Cordeiro de Deus. Pero recuerde, Él es el Cordero de Dios. Isso representa a sua humildade, sua natureza de amor. Y eso representa también su humildad y su naturaleza de amor. Mas os coríntios estavam se pelejando uns com os outros. Pero los corintios siempre se estaban peleando los unos con los otros. E eles deixaram de ver a graça de Deus em vasos simples. Y ellos dejaron de ver la gracia de Dios en aquellos vasos sencillos. Porque eles eram muito simples. Porque ellos eran muy sencillos. Vocês se lembram quando Saulo estava perseguindo a igreja? ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia? Então Saulo, ele ouviu aquela voz do céu. y que él escuchó esa voz del cielo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mas Saulo estava perseguindo pessoas tão simples. Pero Paulo estaba persiguiendo personas sencillas. Porque ele não percebeu que dentro daqueles vasos tão fracos, Porque Saulo no percibió que dentro de aquellos vasos tan débiles, ali habitava o nosso Senhor. allí era donde habitaba nuestro Señor. Era um tesouro em vasos de barro. Era un tesoro en vasos de barro. Então temos que ter muito cuidado quando olhamos para os irmãos. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando vemos a nuestros hermanos. Porque se você ver só a aparência, Porque si vemos solo la apariencia, nós vamos ignorar o tesouro que está dentro do vaso. vamos a ignorar el tesoro que está dentro del vaso. Então temos que lembrar que aqueles grandes servos de Deus, Debemos recordar que aquellos grandes siervos de Dios, na verdade, no começo eles eram simples vasos fracos. en realidad desde el inicio eran solamente vasos débiles. Então, às vezes, aqueles servos de Deus que nós desejamos que estejam entre nós, Entonces a veces aquel siervo de Dios que nosotros anhelamos que está en medio nuestro, eles não vão vir de outros lugares, no van a venir de otros lugares, mas eles vão se levantar dentre nós mesmos. sino que se van a levantar de en medio de nosotros mismos. Quando? ¿Cuándo? Quando alimentarmos as coisas simples que Deus está fazendo. Cuando alimentemos las cosas sencillas que Dios está haciendo. E às vezes nós podemos matar as iniciativas do Espírito Santo, Y a veces nosotros podemos aniquilar o matar las iniciativas sencillas del Espíritu porque Santo queremos coisas grandes, porque queremos es algo grande. mas esquecemos que as coisas grandes no começo eram pequenas. Pero se nos olvida que las cosas grandes en sus inicios eran pequeñas. Então não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Entonces no podemos despreciar el día de los pequeños comienzos, Precisamos valorizar o que Deus está fazendo. sino que necesitamos valorar lo que Dios está haciendo. Agora, as coisas que Deus faz Ahora, las cosas que Dios hace não são conforme nós queremos. no son conforme nosotros queremos, Seus pensamentos estão muito além dos nossos pensamentos. porque sus pensamientos van mucho más allá de los nuestros. E ele vai nos escandalizar sempre. Y Él siempre nos va a escandalizar. Ele foi crucificado por isso, Él fue crucificado por eso, porque a religião não entendeu Jesus. porque la religión no entendió a Jesús. Não é possível que ele seja o Messias. ¿Cómo es posible que Él sea el Mesías? Ele come com pecadores. Él come con pecadores. Inclusive, ele visitou as prostitutas. Incluso visitó a las prostitutas. Tem vários cooperadores deles aqui que eram pessoas pecadoras terríveis. Varios de sus colaboradores aquí eran pecadores terribles. Tocou em leproso, Él tocó los leprosos, operou cura no dia de sábado. hizo una sanación en un sábado. Não, ele não tem aparência de ser um grande profeta. No, él no tiene la verdad apariencia de ser un gran Na profeta. verdade, ele não tem aparência nenhuma de coisa boa. Y en realidad él no tenía ninguna apariencia buena de nada. Ele foi desprezado. Él fue despreciado. E diz o texto em Isaías 53 Y dice el texto en Isaías 53 que ele não tinha formosura nem aparência. que él no tenía ni hermosura ni As apariencia. pessoas tinham vergonha dele.
Las personas, al contrario, se avergonzaban de él. Ele era um homem experimentado em dores. Era un hombre experimentado en dolor. Não é possível que ele seja o Messias. No, no es posible que este sea el Mesías. E quando ele foi entrar em Jerusalém, Y cuando él fue a entrar a Jerusalén, ele veio sobre um animal. él vino sobre un animal. Normalmente os grandes reis Y nuevamente los grandes reyes e aqueles generais poderosos y aquellos generales poderosos vinham sobre os melhores cavalos da época. venían sobre los mejores caballos de la época. Alguns daqueles cavalos vinham do Egito. Y algunos de esos caballos venían de Egipto. Mas como entrou Jesus em Jerusalém? Pero ¿cómo entró Jesús en Jerusalén? E o povo estava aplaudindo, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Y el pueblo aplaudía y decía, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Será que Señor. ele veio sobre um grande cavalo lá do Egito? ¿Será que él venía sobre un gran caballo de Egipto? Não. Que escândalo. Qué escándalo, Que vergonha. qué vergüenza. Ele veio sobre um burrinho, um Él vino sobre jumentinho. un pollino, un burrito chico. Não é possível que ele seja o Messias. No, no es posible que este sea el Eles Mesías. esperavam um Messias poderoso, Ellos esperaban un Mesías poderoso, mas veio um carpinteiro. pero vino un carpintero. Não tem nada. No tiene nada. E cadê o seu exército? ¿Y Onde estava o seu exército? dónde está su ejército? São os pescadores Son e los pescadores, umas ex-prostitutas. prostitutas. Não é possível que ele seja o No, no es Messias. posible que él sea el Mesías. E quantas vezes nós fazemos assim? ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Ignoramos as coisas que Deus está fazendo. Ignoramos lo que Dios está haciendo. Porque as coisas que ele faz não é de acordo com a expectativa do mundo. Porque lo que él está haciendo no está acorde a la expectativa del mundo. Com esse falso modelo de grandeza do mundo. Porque el modelo de grandeza del mundo es algo falso. Toda a riqueza de Deus está em seu Filho. Toda la riqueza de Dios está en su Hijo, É o seu próprio Filho. en su propio Hijo. Mas nós queremos coisas além dele. Pero nosotros siempre queremos cosas que vayan más allá de E él. perdemos de vista o nosso Senhor. Y perdemos de vista a nuestro Señor. Então, para uma igreja crescer de forma saudável, Entonces, para que una iglesia crezca de manera saludable, ela tem que lembrar do seu chamamento. tiene que recordar su llamado. 1 Coríntios 1:9. Primera a los Corintios 1:9. Fiel é Deus pelo qual foste chamados Fiel es Dios por el cual fuisteis à llamados comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. E o versículo 26. Y el versículo 26. Preste atenção, irmãos. Preste atención, hermano. Não foram muitos nobres e poderosos que Deus chamou. No fueron muchos nobles y poderosos los que Dios Ao llamó. contrário, Deus chamou as coisas fracas e as que não são, Al contrario, Dios llamó las cosas débiles y lo que no es, para confundir aquelas que pensam que são. para confundir a aquellas que piensan que son. Então Deus nos chamou. Entonces Dios nos llamó, Deus não nos chamou para uma coisa grande nesse mundo. pero no nos llamó para algo grande en este mundo. Deus nos chamou para Ele. Dios nos llamó para Él. Tudo vai passar. Todo va a pasar. Devemos nos agarrar somente àquilo que é eterno. Debemos agarrar solamente aquello que es eterno. Agora, o que é interessante é que no capítulo 2, Y ahora es interesante que en el capítulo 2 diz que Deus nos deu o Espírito Santo dice que Dios nos dio al Espíritu Santo para podermos conhecer a Deus. para que podamos conocer a Dios. Então o Espírito Santo já está em vocês. Entonces el Espíritu Santo ya está en ustedes. E agora temos as Escrituras. Y ahora lo vemos aquí en las Escrituras. Nós precisamos ir diante de Deus quando lemos a palavra, Nosotros necesitamos estar delante de Dios cuando leemos la palabra, em oração, en e oración. o Espírito Santo que está em nós Y el Espíritu Santo que está en vai nosotros abrindo os nossos olhos va a ir abriendo nuestros ojos para conhecermos a Jesus nas Escrituras. para que conozcamos a Jesús en las Escrituras. E não somente isso, ele diz que vamos conhecer as profundezas do coração de Deus. Y no solo eso, sino que también dice que vamos a conocer las profundidades del corazón de Dios. Então não temos que buscar algo por fora. Entonces no debemos buscar algo afuera, Aquilo que Deus tem para nós está dentro. porque lo que Dios tiene para nosotros está adentro, Está dentro das Escrituras dentro de las Escrituras e está dentro de nós. y dentro de nosotros. Não que devemos buscar algo em nós, No que debamos buscar algo en nosotros, mas sim que o Espírito Santo está em nós. sino porque el Espíritu Santo está en Então nosotros. agora nós podemos chegar a Deus. Ahora podemos llegar a Dios. Se queremos um grande líder, Si queremos un gran líder, o Espírito Santo já está em nós. el Espíritu Santo ya está en nosotros. Agora ele vai se movendo na igreja Ahora Él se va a ir moviendo en la iglesia por meio de dons e ministérios. por medio de dones y E ministerios. cada um vai contribuindo conforme a porção que tem. Y cada uno va a ir contribuyendo de acuerdo a la porción que cada uno tiene. E à medida que vamos tendo comunhão Y en la medida en que vamos teniendo comunión e seguindo os arranjos do Senhor, y según los arreglos del Señor, esses dons vão se amadurecendo esos dones van a ir madurando até se transformar em ministérios. hasta transformarse en ministerios. E quando recebemos obreiros de fora, Y cuando recibimos obreros de afuera, a prova de que Deus está enviando esses obreiros até nós la prueba de que Dios está enviando estos obreros a nosotros é que eles não devem chamar atenção para eles, es que ellos mismos no deben llamar la
atención para sí mismos, eles devem apontar para Cristo. sino que deben apuntar a Cristo. Foi Paulo que falou: Y fue Pablo quien lo dijo. não nos pregamos a nós mesmos, No nos predicamos a nosotros mas a mismos, Cristo Jesus, o Senhor. sino a Cristo Jesús el E Señor. nós mesmos somos escravos de vocês. Nosotros mismos somos esclavos de ustedes. Ou seja, que o ministério desses irmãos é nos levar a conhecer a Cristo. O sea que el ministerio de estos hermanos es llevarnos a conocer a Cristo. É nos encorajar a crescer nele. Es animarnos a crecer en Él. Eles não vêm fazer as coisas por nós, Ellos no van a venir a hacer las cosas por nosotros, porque senão vão nos substituir. porque si no lo vamos a sustituir. E aí vai eliminar as iniciativas do Espírito Santo em nós. Y así eliminamos esas pequeñas iniciativas del Espíritu Santo en nosotros. A obra desse ministério La obra de ese ministerio é nos ajudar a crescer em Cristo, es ayudarnos a crecer en Cristo para que cada um de nós sejamos úteis no Senhor. para que cada uno de nosotros seamos útiles en el Señor. Então, embora sejamos vasos muito fracos, Entonces, aunque seamos vasos muy débiles, todos somos chamados para conhecer a Cristo. todos estamos llamados para conocer a Cristo. E à medida que o conhecemos, Y en la medida que lo conocemos, então nós vamos compartilhar o que vemos dele com os outros irmãos. vamos a compartir lo que cada uno ve de Él con los otros hermanos. E assim nós vamos sendo enriquecendo juntos. Y así nos enriquecemos juntos. Vamos rapidamente, um pouco mais à frente, em 1 Coríntios, Vamos a ir un poco más adelante rápidamente en 1 Corintios, capítulo 12, capítulo 12, versículo 1. versículo 1. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos dons espirituais. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O pensamento mais próximo ao original, El pensamiento más próximo al original o texto é: não quero que vocês sejam ignorantes com respeito às coisas espirituais. dice que no quiero que ustedes sean ignorantes con respecto a las cosas espirituales. Ou seja, a maneira que o Espírito Santo trabalha, O sea, la manera en la que el Espíritu Santo e trabaja o Espírito Santo trabalha na igreja. y el Espíritu Santo trabaja en la iglesia. Vocês sabem que quando eram gentios se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. E porque os ídolos eram mudos, ¿Y por qué los ídolos eran mudos? então eles se tornaram mudos também. Entonces ellos también se tornaron mudos. Como disse o Salmo 15, Como lo dice el Salmo 15, aqueles que adoram ídolos aquellos que adoran ídolos se tornam semelhantes a eles. se tornan semejantes a ellos. Agora que nós viemos para a comunhão em Cristo Ahora que nosotros venimos a la comunión en Cristo e que estamos na igreja que é a comunidade do Espírito Santo, y que estamos en la iglesia que es la comunidad del Espíritu Santo, porque Deus é um Deus que fala. porque Dios es un Dios que habla. Ele não espera que todos sejamos mudos. Él no espera que nosotros seamos mudos. Não, ele é um Deus que fala. No, Él es un Dios que habla. E quando ele fala Él fala muitas vezes dentro de cada um de nós. y muchas veces Él lo hace dentro de cada uno de Então nosotros. ele agora espera que nós possamos compartilhar o que ele está falando. Y ahora Él también espera que nosotros podamos compartir eso que nos está hablando. Então o inimigo quer cerrar a nossa boca, fechar a nossa boca. Entonces el enemigo quiere cerrar nuestra boca. Mas se alguém tem gana, grande desejo de falar, Pero si alguien tiene un gran deseo de hablar, então que fale outras coisas distintas de Cristo. entonces que hable otras cosas distintas de Cristo. Então Deus está nos chamando ao equilíbrio. Y Dios nos está llamando al equilibrio. Ele espera que todos nós possamos compartilhar. Él espera que todos nosotros podamos compartir. Ainda que nós não sejamos grandes mestres, Aunque no seamos grandes maestros, mas todos nós podemos testemunhar algo sobre o nosso Senhor. pero todos nosotros podemos testificar algo de nuestro Señor. Não é uma grande mensagem, No es un gran mensaje, mas é um testemunho vivo sino es un testimonio vivo daquilo que vimos e ouvimos dele. de aquello que vimos y oímos de Él. Então ele vai dizer no verso 4: Y ahí en el verso 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Não pode achar que só é de Deus aquilo que nós acreditamos que é. Solo es de Dios, ¿sí? Nosotros no podemos creer que solo es de Dios, solo aquello que nosotros creemos que es de Él. Como se Deus não fosse soberano. Como si Dios no fuese soberano. Deus tem uma maneira extraordinária de trabalhar. Dios tiene una manera extraordinaria de trabajar. E nós não podemos controlá-lo. Y no podemos controlar eso. Claro que a prova de que é o Espírito Santo que está trabalhando Y claro que la prueba de que el Espíritu Santo es el que está trabajando é que quando ele está operando, ele não entra em contradição com as Escrituras. es que cuando Él está operando no va a entrar en contradicción con lo que dicen las Escrituras. Mas a nossa tendência é achar que só é de Deus aquele ministério. Pero nuestra tendencia es a pensar que solo es de Dios solamente aquel ministerio. A igreja não pode fazer outra coisa. No, la iglesia no puede hacer nada más. Ninguém sabe fazer nada e não pode fazer nada. Nadie puede hacer nada más ni sabe hacer Tem nada que más. ser aquele modelo.
Sí, a menos de que sea solo aquel modelo. Então isso seria um Deus muito pequeno. Entonces ahí sería un Dios muy pequeño. Mas nosso Deus é extraordinário. Pero nuestro Dios es extraordinario. Então ele está dizendo que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Entonces aquí está diciendo que hay diversidad de dones, pero que el Espíritu es el mismo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Y también hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. E aqui temos a Trindade. Y aquí tenemos la O Trinidad, Espírito Santo concedendo diversidade de dons, el Espíritu Santo concediendo diversidad de dones, o Senhor concedendo diversidade de ministérios el Señor concediendo diversidad de e ministerios Deus Pai operando diversidade de realizações. y Dios Padre operando diversidad de realizaciones. Que coisa maravilhosa, não? Qué cosa maravillosa. Toda a Trindade está envolvida na edificação da igreja. Toda la Trinidad está involucrada en la edificación de la iglesia. Verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Y en el versículo 7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. En el 8, ¿sí? Sim. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito os dons de curar, A otro por fe el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. a outra operação de milagres e a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quanta verdade temos aqui, ¿Cuánta verdad tenemos aquí? quanta riqueza. ¿Cuánta riqueza? Agora Ele concede como Ele quer. Ahora, Él lo concede como Él quiere. Então você não pode condenar o seu irmão, a sua irmã, se ela não tem alguns dons. Entonces usted no puede condenar a su hermano o a su hermana si ella no tiene algunos dones. E nem elevar algum irmão ou irmã porque tem outros dons. Ni elevar a algún hermano o hermana porque tiene otros dones. Vocês estão entendendo? ¿Sí lo entienden? Ninguém pode dar o que não tem. Ni nadie puede dar lo que no tiene. Mas se a igreja é o corpo de Cristo, Pero si la iglesia es el cuerpo de Cristo, não podemos culpar ninguém. no podemos culpar a nadie. Se somos um povo muito simples, Si somos un pueblo muy sencillo, devemos orar para que o Senhor opere um avivamento entre nós. debemos orar para que el Señor opere un avivamiento en medio nuestro. Mas não podemos nos acusar e nos condenar uns aos outros. Pero no podemos acusarnos y condenarnos los unos a los otros. Ele dá conforme Ele quer. Porque Él lo da conforme Él quiere. Imagine, se você nasceu em Colômbia e fala o espanhol, Imagínese que usted nació en Colombia y habla español. você vai condenar alguém daqui que não fala hebraico? ¿Y usted va a condenar a alguien de aquí que no hable hebreo Ou alemão? o alemán? Claro, poderemos estimular uns aos outros, Y claro que podemos estimularnos los unos a los otros. especialmente os jovens. Especialmente a los No jóvenes. mínimo, estude inglês. Estudie inglés. Mas você não pode condenar um irmão que não fala hebraico. Pero usted no puede condenar a un hermano que no habla hebreo. Mas tem tantas virtudes outras entre os irmãos. Pero hay otras tantas virtudes en el medio de los Mas hermanos. imagine que eu falasse, não, vocês não têm nada porque não tem isso ou aquilo. Pero imagínese usted decir, no, ustedes no tienen nada porque no tienen esto o aquello. Então nós estamos deixando de ver as riquezas que os irmãos têm Entonces estamos dejando de las riquezas que los hermanos tienen e estamos atentando para coisas que achamos que eles deveriam ter. y estamos es mirando para aquellas cosas que nosotros creemos que deben tener. Como se Deus não fosse aquele que cuida e edifica a igreja. Como si Dios no fuera quien cuidara y edificara de la iglesia. Mas o Espírito Santo é que coordena o corpo. Pero el Espíritu Santo es el que coordina el cuerpo. Então devemos ter alegria e fé Entonces debemos tener alegría y fe que o Espírito Santo está conosco. de que el Espíritu Santo está con E nosotros. Ele está fazendo sua obra. Y Él está haciendo su obra. Mas às vezes é uma obra tão humilde, Pero a veces es una obra tan humilde como aquela manjedoura, como aquel pesebre ou como falaram sobre Jesus. o como lo dijeron sobre Jesús. Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? ¿Podrá venir algo bueno de Nazaret? Poderá surgir alguma coisa boa de Soacha? ¿Será que puede surgir algo bueno de Soacha? Não me parece um espírito desonesto. Me parece un espíritu deshonesto.
como se Deus não fosse soberano. como si Dios no fuera soberano. Grandes profetas e líderes na história do povo de Deus Grandes profetas y líderes en la historia del pueblo de Dios surgiram de lugares improváveis. surgieron de lugares improbables. Nosso irmão falava de um avivamento nos Estados Unidos. El Señor... Nosso irmão. Wilmer hablaba de un avivamiento en Estados Unidos. Talvez possa ser o avivamento da Rua Azusa. No, Outro. la lluvia tardía. Ah, chuva seródia. Entonces Sí. es el avivamiento de la lluvia tardía. Vários desses avivamentos surgiram em lugares improváveis. Y varios de estos avivamientos surgieron en lugares improbables. Teve um avivamento em 1904 a 1906. Hubo un avivamiento que duró desde 1904 a 1906, É o avivamento do país de Gales. que es el avivamiento de Gales. Começou com um jovem que estava orando Y comenzó con un joven que estaba orando, e impactou todo aquele país pero impactó a todo aquel país e avançou pela Europa y avanzó por toda Europa e chegou em muitos lugares. y llegó a muchos otros lugares. Mas surgiu com um jovem que estava orando. Pero empezó con un joven que estaba orando. Ele era pobre Él era pobre e trabalhava numa mina de carvão. y trabajaba en una mina de carbón. Seu nome é Ivan Robert. Su nombre era Ivan Robert. Sim. Ninguém acreditava que Deus ia fazer um avivamento justamente em Gales. Y nadie iba a creer que Dios hiciera un avivamiento precisamente en Gales. Poderia ser na Inglaterra Podría haber sido en ou em Inglaterra outro grande país. o en otro gran país. Mas no país de Gales Pero en Gales, era algo muito pequenininho. porque era algo muy pequeñito. E esse jovem não era um grande líder. Y este joven no era un gran E líder. era pobre. Y era pobre. Mas Deus fez assim. Pero Dios lo hizo así. Ele oculta as coisas dos sábios e entendidos Él oculta las cosas de los sabios y los e entendidos revela aos pequeninos. y se los revela a los E pequeñitos. surgiram outros grandes avivamentos. Y surgieron otros grandes E avivamientos. quase todos eles Y en casi todos aquellos nasceram em lugares improváveis. nacieron o empezaron en lugares improbables. Por meio de pessoas fracas. Por medio de personas débiles. Para que toda a glória seja do Senhor. Para que toda la gloria sea del Señor. Então devemos nos gloriar na fraqueza Entonces debemos gloriarnos en nuestra e debilidad confiar completamente no y Senhor. confiar completamente en el Señor. Quando Paulo segue falando dos dons Y espirituais, aquí cuando Pablo sigue hablando de los dones que não espirituales, teremos tempo de aprofundar hoje, y no vamos a tener tiempo de profundizar en esto, mas ele vai nos encorajar a progredir. pero Él nos va a animar a seguir, a progresar. Ele não vai nos animar a trazer pessoas de fora para substituir a nós, Él no nos va a animar a traer personas de afuera para que nos sustituyan a nosotros, mas ele vai nos animar a progredir. sino que Él nos va a animar a progresar. Então ele vai falar como podemos progredir. Entonces Él nos va a animar y nos va a decir cómo podemos progresar. Então, se o Senhor nos ajudar, nós ainda poderemos comentar sobre isso numa outra oportunidade. Entonces si el Señor nos ayuda, podremos estar comentando esto en otra oportunidad. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Porque es eso lo que el Señor espera de nosotros. Que não venhamos passar para as mãos de outras pessoas Que no vengamos a pasar a manos de otras como personas terceirizar o nosso serviço, como si estuviéramos tercerizando nuestro servicio, mas sim que venhamos encontrar os meios de honrar a Deus na nossa fraqueza. sino que encontremos los medios de poder honrar a Dios en medio de nuestra debilidad. Mas hoje precisamos nos lembrar disso. Y hoy necesitamos recordar esto. Fiel é Deus pelo qual foste chamados Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro E Señor. lembre-se, irmãos, Recuerden, hermanos, não foram muitos entre vocês que foram chamados, no fueron muchos entre ustedes que fueron llamados, que são poderosos, que son ricos poderosos, e acadêmicos. libres y académicos. Deus chamou coisas simples. Dios llamó cosas simples, Deus chamou sencillas. coisas débeis Dios llamó a las cosas débiles para confundir as que se acham grandes. para confundir a aquellas que se creen E grandes. como está escrito, aquele que se gloria, Y como está escrito, que aquel que se gloríe, glorie-se no Senhor. gloríese en el Señor. Possamos desejar prosperar Podemos desear prosperar no conhecimento de Deus. en el conocimiento de Dios. E ainda que venhamos prosperar em muitas coisas nessa terra, Y aunque vengamos a prosperar en muchas cosas en esta que tierra, seja para glorificar o nosso Senhor. que sea para glorificar el nombre del Señor. Quando você olhar para os seus irmãos e Y irmãs, cuando usted mira a sus hermanos y hermanas, ainda que o vaso seja fraco, aunque ese vaso sea débil, lembre-se que são membros do corpo de Cristo. recuerde que son miembros del cuerpo de Que o Cristo Espírito Santo habita neles. y que el Espíritu Santo habita en ellos. Dentro desse tesouro fraco, perdão, dentro desse vaso fraco, desse vaso fraco habita o tesouro. En ese vaso débil habita un tesoro. E aí temos dons espirituais Y ahí tenemos dones e espirituales chamamentos ao ministério. y el llamados al ministerio. Agora precisamos cuidar dessas pessoas, desses irmãos simples, Ahora necesitamos cuidar de estas personas, de estos hermanos que son más e sencillos, alimentá-los como uma mamãe alimenta e cuida do seu neném, y alimentarlos como la mamá alimenta y cuida a su bebé, até que eles vão crescendo e passam a servir. hasta que van creciendo y pasan a servir. Que o Senhor continue falando aos nossos Y corações. que el Señor continúe hablando a nuestros corazones. Vamos orar. Amén.
Vamos a orar.